Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui para falarmos sobre relacionamentos ou relações tóxicas. Mas antes, eu quero explicar para vocês por que o meu cenário tem sido carro. Porque assim, nós estamos no Brasil, estamos de férias e a casa que a gente tá, ela tem uma acústica muito precária, vamos dizer assim. Ela não é uma casa que ela tem o teto de laje, ela, enfim, tem uma situação, uma acústica precária, e aí a qualidade do som, eu gravei uns vídeos e vi que não fica boa. Então eu decidi, enquanto a gente estiver por aqui, eu vou ficar fazendo os vídeos aqui no carro, porque estou cômoda e vocês também espero que estejam. E é isso daí, e tá tudo ok. Então, muito a gente tem ouvido falar sobre relações tóxicas. É um tema assim que tem sido muito abordado na última década e vem sempre crescendo. Mas que a gente sabe que não é nada novo. É que muitas das coisas que já existiam desde que o ser humano existe, vem tomando vem tendo um nome e vem tendo aprofundamento, né, cada vez maior, a partir do momento que o ser humano estuda mais e conhece mais os mecanismos mentais. Quando a gente tem esse conhecimento de como funciona a mente humana, a gente conhece mais sobre a forma como ele interage com o mundo. Então, voltando para o tema relacionamentos tóxicos, a gente sabe que o que é tóxico faz mal, né? Adoece e deixa a gente numa condição de doença. Então, se o relacionamento é tóxico, é um relacionamento doente e que adoece as pessoas que estão naquela relação. Existe relação, né, que a gente pode dizer relações intrapessoal e relação interpessoal. O relacionamento intrapessoal é aquele relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, que é o principal. Então, o relacionamento interpessoal é aquele que a gente tem com o outro. Quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando só de relacionamento de marido e mulher, de namorado, de casais, não. A gente está falando de forma geral. A gente tem relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, amigos, colegas de trabalho, enfim. A gente tem vários tipos de relacionamento, porque o ser humano, ele é um ser de relações. E como é que a gente coloca essa questão do relacionamento tóxico, né, dentro das relações? Eu vou falar um pouco sobre o que eu penso, a minha visão com relação a essa temática, que é muito importante. Às vezes nós falamos muito de relacionamentos tóxicos, mas quando a gente fala, a gente está sempre olhando para fora, como muita coisa que a gente faz na vida. Então
a gente está sempre olhando para fora, como se a gente estivesse sempre buscando o outro para a gente se vitimizar. É certo que tem pessoas que são realmente muito, muito tóxicas, mas aí eu vou entrar nessa parte depois. Eu quero começar a falar da relação tóxica partindo de nós mesmos. Como é o nosso relacionamento, né? Como é o meu relacionamento comigo? Muitas vezes é tóxico, porque eu tenho uma relação comigo que não é saudável. Eu tenho pensamentos que não me fazem bem, que geram sentimentos de tristeza, de raiva, de rancor, de mágoa. E esse relacionamento que eu estou tendo comigo, onde eu provoco essas sensações, eu posso afirmar a vocês que é um relacionamento tóxico que eu tenho comigo. Consequentemente, se eu não tenho consciência disso, eu vou me relacionar de forma tóxica com as pessoas. Eu vou estar em relações doentias com as pessoas, porque eu não sei me relacionar comigo. Eu vou saber me relacionar com o outro? Eu penso que não. Então, assim, quando a gente fala, ou quando a gente falar, ou quando a gente estiver observando um relacionamento tóxico, é muito importante que a gente observe também como é a relação da gente com a gente. Porque muitas vezes a gente está assim, olhando tanto para o outro, olhando tanto para fora, que acaba se permitindo, né, a colocação no papel de vítima e acusando o outro. E que eu vivo numa relação tóxica porque fulano, meu marido, meu namorado, meu pai, meu filho, ele faz isso, faz aquilo outro. E muitas vezes a gente se nega a ver o comportamento da gente, como é, né? Qual é a relação da gente, a parte que toca a gente com estas pessoas. Ok, tudo bem que existe pessoas mesmo que são complicadas de a gente ter uma relação com elas, e a gente sabe muito bem disso. Mas o que eu estou querendo, assim, que vocês pensem um pouco, primeiro sobre vocês próprios. Porque é o que eu faço comigo. Eu penso primeiro em mim, para depois eu olhar para o outro. Então, primeiro eu analiso como é a minha relação comigo. O que é que eu faço, o que é que eu digo, como é que eu vivo, como é que eu penso. O que é que eu valorizo, para daí eu melhorar, né, a minha relação comigo mesmo. E, por consequência, como eu me relaciono comigo, eu vou sim me relacionar com o outro. E a partir daí eu vou poder fazer observações e análise de dizer, ok, a minha relação comigo é justa. E essa relação que eu estou tendo com essa amiga, com esse meu filho, com meu namorado, com meu marido, ela está sendo doentia, porque ele ou ela, ou eles ou elas, têm comportamentos que são nocivos para mim, para minha vida e para a relação da gente junto. Quando a gente está junto,
a gente está sempre em situações desconfortáveis, porque aquela pessoa, ela tem, assim, o hábito quase prazeroso de estar sempre metido em situações, ou metendo a gente em situações de desconforto, de mal-estar, de fazer a gente se sentir, sabe, assim, menor. Mas volto para aquela coisa de dizer, ok, e a minha relação comigo como é? Então, é muito importante. Eu sabe assim, friso muito bem essa questão do relacionar-se consigo próprio, como é? Porque a partir do momento que você souber se relacionar com você mesmo, muita coisa vai estar em equilíbrio, emocionalmente falando, você vai estar em equilíbrio. Você estando em equilíbrio, você vai ter clareza de perceber que, ok, essa relação ela não é boa, ela me faz mal. Eu já tentei, né, assim, de várias formas falar sobre isso com a pessoa que eu tô tendo o relacionamento tóxico, mas essa pessoa, ela é assim. Então, a única coisa que eu posso fazer e que tenho o poder de fazer é escolher sair dessa relação, sabe? A gente não deve ficar em nenhum lugar que faça mal a gente. Porque se eu continuo em um lugar que me faz mal, eu estou tendo uma relação ruim comigo, primeiramente. Porque eu estou permitindo, né, viver em uma situação onde eu sei que é tipo venenosa. Eu estou me intoxicando todos os dias, todos os momentos, e eu estou continuando naquela situação. Muitas vezes existe razões, né, justificativas que a gente pode dizer, eu fico aqui nessa relação com essa pessoa por isso, por isso. Mas muitas vezes é só desculpa da gente, porque a gente tende a se acomodar em diversas situações. A gente pode alegar que está naquela situação porque é dependente financeiramente, ou porque tem filhos, ou porque o filho ajuda, ou porque a amiga ela é assim mesmo, sabe? E vai dando desculpa e vai ficando. Mas se você tiver consciência, você vai entender, ok, eu tenho uma dependência financeira, eu tenho uma dependência financeira daquele marido, daquele filho, eu tenho uma dependência emocional daquela amiga, mas eu tenho a mim mesma e eu posso buscar mecanismo para suprir minhas necessidades que não seja junto dessa pessoa, porque essa pessoa não me faz bem e o bem maior que eu posso ter é a minha saúde emocional e física. E a partir do momento que eu penso nisso, eu começo a enxergar novos horizontes, né? Para que eu possa caminhar por caminhos que não sejam caminhos que me levam àquela pessoa, a estar com aquela pessoa, a conviver com aquela pessoa. Porque se a gente for assim analisar, tem pessoas, todos nós somos humanos. A gente tem pontos positivos, a gente tem pontos
negativos. Então, ninguém é perfeito. Mas esse não ser perfeito não nos permite que a gente não enxergue onde é que a gente está errando para que a gente procure melhorar, né? Transformar, curar aquilo que não é bom na gente, para que a gente não se faça mal e nem faça mal aos outros. Porque, como eu falei, nós somos seres de relação, mas as relações devem ser coisas, deve ser algo da vida da gente que ajuda a gente a ser melhor, que ajude a gente a ser feliz, que ajude, que colabore no bem-estar da vida da gente. Então, tudo aquilo que tende a levar a gente para um movimento diverso a isso, não é saudável. E se não é saudável, a gente tem que buscar a porta de saída dessa situação, porque toda situação tem uma saída. E é muito importante, porque é uma questão de vida, é uma questão de saúde, como eu falei, mental, emocional e física. Então não adianta. Eu fiz aqui umas anotações para a gente falar sobre alguns pontos sobre esse tema, né? Relação tóxica. Então, uma relação tóxica, como já falei, é aquela relação que faz mal a gente, ou que a gente também faz mal ao outro, ou que a gente faz mal a gente mesmo. Então, eu posso viver sozinha e viver numa relação tóxica, porque eu tenho sentimentos, eu tenho pensamento, eu tenho comportamento que fazem mal a mim mesma. Eu estou numa relação tóxica, uma relação intrapessoal. E eu posso viver numa relação com o outro ou com os outros também tóxica. Por quê? Porque se eu não tenho uma relação boa comigo mesma, eu vou ter uma relação boa com quem? Eu vou me relacionar bem com quem? Passando essa questão de relacionamentos consigo e com os outros, realmente é fato, a gente pode se relacionar com pessoas, como eu também já falei, que tem comportamento, que tem ideias, que tem sentimentos que fazem mal aos outros, que fazem mal às pessoas, que fazem mal a gente. E nós temos o poder de observar e, sabe assim, conversar com a pessoa o que a gente está sentindo, o que significa, entender o que é aquilo. E a pessoa pode ter a oportunidade de se tocar e dizer, realmente, eu digo coisa que não precisava ser dita. Eu, ao invés de dar ânimo, de dar suporte àquela pessoa, eu boto ela lá embaixo. Eu vivo com uma pessoa, mas é como se aquela pessoa fosse só uma sombra minha, ou ela não existe. Eu que existo, eu que estou acima de tudo. E aquela pessoa pode ter a oportunidade de perceber isso, que a gente muitas vezes faz coisas de maneira inconsciente. A gente não. Muita gente faz coisas de maneira inconsciente. E está praticando, está tendo essa prática e não tem consciência dela. Mas também tem gente que tem consciência de como se comporta, mas também tem a convicção de que aquela forma está correta, é a certa.
e ninguém no mundo vai mudar ela. E nesse caso, eu digo para vocês, no meu ponto de vista, é o tipo de relação que você tem que tomar decisão de dizer: eu não quero conviver com essa pessoa. Sabe? Eu posso até amar ela, porque o amor é alguma coisa de tão sublime, de tão grande, que a gente deixa ele acima de tudo e de qualquer coisa, mas ele não obriga a gente a viver com alguém que faz mal a gente. Então a gente pode amar alguém, mas viver distante dela, certo? Um outro ponto que eu anotei aqui na minha agenda foi que a gente sabe que nós somos seres de relações. A gente se relaciona com se relacionar é alguma coisa que é imprescindível. Não existe ninguém que viva sem nenhum tipo de relação. Então, o ser humano é um ser de relações. Por quê? Porque a partir do momento que, antes de eu nascer, eu já estou em uma relação. Uma relação com o meu pai, com a minha família, né? Ali, a minha relação no lar. Depois que eu nasço, aí eu vou me relacionar com os meus pais. Se eu tiver irmãos, eu vou ter relação. Então, nós somos seres de relações, e não é uma opção. A gente tem que se relacionar com as pessoas. Então, eu acredito que relacionar-se é um propósito, sabe? Que a gente tem para cumprir na vida. E por isso que eu penso e faço questão de reparar, de ver, de observar como é que eu me relaciono comigo, porque eu sei que a partir da forma como eu me relaciono comigo, eu vou me relacionar com os outros. E por sermos seres de relações, essas relações, elas vão, a relação minha, quando eu me torno adulto, ela vai depender muito, muito, muito da forma como eu fui educado, como eu fui crescendo dentro de um ciclo de relações com irmãos, com parentes. E muitas vezes a gente tem uma relação saudável com mãe, com pai, com irmãos, mas muitas vezes a gente também não tem. A gente não tem uma relação boa com os coleguinhas da escola, com os professores, que são as primeiras relações da gente, né? Fora de casa e na escola. Então, assim, são questões profundas, sabe? Muito profundas e que têm raízes longas. E que a gente fosse falar aqui, a gente ia fazer um vídeo de horas e horas e horas, porque é um tema muito importante. Então, para tentar, assim, resumir, como seres de relação, a gente tem que, mais uma vez, bater na mesma tecla, observar como é que eu me relaciono comigo. Meu cabelo hoje tá. Como é que eu me relaciono comigo e, consequentemente, eu vou ter a minha relação com o outro. Outra questão que eu anotei aqui
quando eu estou num relacionamento tóxico, eu devo entender, como já falei também, o que é que a gente pode fazer a partir do momento que você entende. Não, esse relacionamento, ele é altamente tóxico. Eu me sinto mal, sabe? Não me faz bem. Porque, assim, uma pessoa tóxica, ela não é tóxica quando ela te agride fisicamente ou quando ela é extremamente ignorante. Tem gente que é tóxico, mesmo sendo bonzinho, mesmo sendo educado, sem agredir, sabe, verbalmente, sem agressão física, mas palavras duras, palavras que te fazem se sentir sempre menor que ele, sabe? Ou ela, sempre lá embaixo, porque ele é o ser superior, o ser que está acima de tudo. Tudo que ele diz é o que vale, é o que é certo. E você tem que aprender com ele, tem que entender que a forma que ele pensa é a forma justa. Então, é um tipo de loucura que a gente, quando se dá conta, a gente observa que a gente foi criado dentro dessas relações tóxicas. Muitas vezes até relacionamentos assim sociais são altamente tóxicos, porque as pessoas não aceitam que você seja quem você é, não aceita as suas escolhas, não aceita a forma que você pensa, né? E querem impor, porque todo mundo diverge. Eu tenho o meu jeito de ver a vida, eu tenho o meu jeito de pensar, eu tenho o meu jeito de viver. E esse jeito que eu tenho, ele vai para o outro na forma como eu me expresso. Então, não é que eu vou impor às pessoas, olha, eu não acredito nisso, mas você também não deve acreditar. E muitas vezes a gente não precisa ser direto e dizer você não tem que acreditar, mas a gente utiliza meios e artifícios para dia após dia a gente fazer com que aquela pessoa perca a essência dela e se encaixe completamente no mundo daquela pessoa que tem atitude, que tem ação como ele, que ele aprove, que ela aprove, que a gente seja aquilo que eles querem que a gente seja. Isso é altamente tóxico, porque a gente se perde da gente, a gente perde a essência da gente, a gente perde até mesmo a referência da gente, a gente não sabe quem a gente é. Por quê? Porque a gente está vivendo algo que não vem da essência da gente, a gente está tentando se encaixar no mundo do outro. E isso é uma forma indireta de relações tóxicas, indireta. Mas a que a gente assim vê ou ouve mais falar são aquelas relações abertamente denominada tóxica, que é a questão dos relacionamentos familiares, né, amorosos, onde o marido quer impor a vontade dele, quer que a mulher viva como ele quer, ele é que pode tudo, ela tem que obedecer. Então, geralmente, o tema relações tóxicas está muito dentro dessa bolha. Mas não existe só essa bolha. Existe tantas e tantas bolhas
que a gente tem relações tóxicas. E eu posso dizer, porque eu gosto muito de falar sobre minhas experiências em cada situação que eu venho aqui, em cada tema que a gente vem abordar, eu gosto de dizer as minhas experiências. Eu já vivi várias situações de relacionamento tóxico, com marido, com amigos, com colegas de trabalho, com familiares. E a minha essência, ela nunca aceitou, nunca. Quando eu percebia que eu estava dentro de uma situação que estava me fazendo mal, eu me sentia angustiada, sem vontade de nada. Eu perdia a alegria. Eu perdia a minha alegria. Era como se alguém tivesse me pegado, colocado dentro de uma caixa, dentro de um quartinho, fechasse a porta e me deixasse ali trancada. Era esse o sentimento que eu tinha. É que eu não era livre, eu não tinha liberdade. E uma das coisas que o relacionamento tóxico faz é tirar a liberdade da gente existir, da gente ser quem a gente é. Eu não preciso, eu já disse várias vezes, conversando assim com amigos, eu não preciso concordar com a outra pessoa. Eu não preciso, mas eu devo respeitar, porque aquela pessoa, ela é daquele jeito. Agora, se aquele jeito daquela pessoa tá me fazendo mal, eu sigo meu caminho, né, longe daquela pessoa. E tá tudo bem, até um dia, né, ela entender que é isso que eu espero, ela entender que aquele comportamento que ela tem não é justo, não é bom, nem para ela e nem para os outros. Mas aí eu vou embora, porque eu tenho consciência que eu só posso mudar a mim mesma. E não tenho, sabe, minha gente, eu não tenho a pretensão de mudar ninguém, não. Eu converso com as pessoas, eu digo o meu ponto de vista quando eu tenho certeza que aquilo que eu estou falando vai fazer bem àquela pessoa. E se ela quiser ouvir, abrir o coração dela, se for disponível, tiver o coração aberto para aceitar, a vida dela de alguma forma vai ser melhor. Mas se ela disser que não concorda, tudo ok, respeito muito, 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 porque a vida também é feita de diferenças. Só que eu não permito que aquele jeito de ser daquelas pessoas está me fazendo mal e eu continuo a viver, a me relacionar com aquela pessoa. Não, eu saio da relação, seja ela qual for, seja que relação for, amigo, marido, filho, porque a gente tem que fazer essas escolhas na vida, sabe? A gente tem que ser consciente. Ou a gente tem uma vida consciente, ou a gente vai viver sempre à mercê de situações que as pessoas querem colocar a gente. Porque não existe espaço vazio. A partir do momento que eu me deixo num vácuo, no vazio, alguém vai entrar e vai ocupar aquele vazio. E vai me aprisionar de alguma forma.
Então eu não permito, porque eu tenho consciência que eu existo, que eu tenho a minha existência e que eu tenho a responsabilidade de existir com a minha essência e não com a essência dos outros. E que cada um tem esse dever na vida. Então, por isso que eu não imponho nada a ninguém, mas eu também não permito que ninguém imponha nada a mim. Mas isso não é com dureza no coração, não é com orgulho, não é com palavras duras, não é com briga, não, é tudo com tranquilidade, sabe, com amorosidade, com, sabe assim, de forma leve, como tem que ser. Eu simplesmente não vou discutir com aquela pessoa. Ah, você é assim, é assado, você tem a cabeça, blá, blá, blá. Não. A primeira a vez eu converso dentro, mas você já tentou observar que às vezes você tem esse comportamento, isso não faz bem, a pessoa que está do seu lado se sente assim, a pessoa diz, não, mas ela precisa ouvir isso, tem que ouvir. Ok, essa pessoa tem esse entendimento, ela não consegue perceber. E se ela não percebe, ela não vai aceitar nunca que aquilo que a gente está falando é o que a gente está observando. Então, não adianta, é bater a cabeça na parede até quebrar se você tentar fazer isso. Então, não adianta. Saia, vá procurar o seu caminho, como se diz na Itália, ó. Vai, procura o teu caminho, porque você não está sozinho. Você está com você, que é a pessoa mais importante que existe no planeta. E você tendo consciência que estar com você é bom, é uma relação boa, você não tem medo de solidão, de se sentir sozinho. Ao contrário, você fica muito bem. Tão bem ao ponto de, se você tiver que se relacionar com alguém e for uma relação que não seja tão boa quanto a sua consigo mesmo, você vai preferir ficar sozinho. Quando eu digo ficar sozinho, não é que você no sentido de você estar com um namorado, namorada, amante, parceiro, não. É sozinho, sozinho no sentido de amigo, marido, mulher, namorada, esposo, sabe? Filho, qualquer tipo de relacionamento não te faz bem. Você não quer dizer que você não ama aquela pessoa se você sair, se você for embora e buscar ficar bem. Não quer dizer que você não ama, quer dizer que você ama, mas ama tanto que você prefere não ficar ali batendo cabeça com aquela pessoa e nem permitindo que ela também te faça mal. Você ama ela à distância e fica tudo bem e fica torcendo para que um dia ela desperte, ela acorde e veja que o comportamento que ela tem não é saudável nem para ela e nem para o outro. E assim a gente vai ficar bem e se conhecer mais. Então, nem tudo, minha gente, nem tudo está dependendo somente do outro. A gente tem uma boa parcela de responsabilidade em tudo que acontece com a gente, em torno da gente. Porque
nós somos, sabe, principal autor e ator da história de vida da gente. Então, o que é que eu estou fazendo, onde eu estou, como eu estou, isso está me fazendo bem, o que é que eu tenho que fazer para melhorar isso? Tudo isso são poderes que a gente tem para transformar e mudar a vida, o mundo da gente. E que cada pessoa fizer isso, a gente teria um nível de vida, de qualidade de vida, muitíssimo superior ao que a gente tem hoje. E engraçado é que, como eu falei no início do vídeo, desde que o ser humano existe, que esses problemas todos existem. E eu acho que existiam com muito mais intensidade. Porque quanto mais o ser humano era primitivo, mais menos possibilidade de melhorar se ele tinha, porque ele não sabia como lidar com algumas situações. Era instintivo. Instintivo quer dizer assim, eu ajo por instinto. Para dar um exemplo, tipo, eu falava muito com meus alunos quando eu estava dando aula. Ah, não, mas eu sou assim mesmo. Se fizer isso comigo, eu faço também. E eu, muitas vezes, eu dizia assim, mas não é assim, cada um dá o que tem. A gente não pode se condicionar, se deixar condicionar pela atitude dos outros. Então, se alguém me dá um grito, não quer dizer que eu, como resposta, tenho que gritar também. Porque eu não sou aquela pessoa, eu sou uma outra pessoa. Então, a minha resposta vai ser de acordo com aquilo que eu sou. Ah, mas isso era debate que eram gerados com meus alunos. Aí tinha assim, eu me lembro de uma vez que uma aluna disse, ah não, mas eu faço isso mesmo. Se vier e não sei o que, eu faço. Aí eu disse assim, olhe, cada um age de acordo com a sua natureza. E a gente tem consciência de quem, ou tem, ou deveria ter consciência de quem a gente é. Então, se você passa na rua, um cachorro vem e te morde, late para você. O cachorro late, au, au, au. Aí você vai parar e vai ficar latindo com ele. Ela disse, não, que eu não estou doida. Eu digo, então, as reações também de alguns seres humanos são instintivas, não são, não são reações pensadas, analisadas, conscientes. São instintivas. Então a gente não pode descer até lá onde a gente já evoluiu bastante, sabe que tem consciência de tudo, e tá lá batendo boca, discutindo, metendo a cabeça lá no muro até rachar para mudar a vida de ninguém. Não, a gente tem que ser a gente, ponto final. Uma outra situação que as pessoas tentam muito assim fazer a gente acreditar é: ah, não, eu fiz isso por isso, porque você fez isso, fez aquilo outro. Não é verdade. Você fez porque aquilo está dentro de você. Porque a gente não pode, não deve ser condicionado pela atitude dos outros. Então, se alguém tem uma atitude comigo, uma atitude que seja negativa, que não seja boa, que não me faça bem, eu não sou obrigada a ter a mesma atitude com aquela pessoa, porque eu não posso permitir que ela condicione o meu estado de ser a ser igual a ela.
Então, gente, eu não sei, sabe, que lição que vocês podem tirar dessa reflexão de hoje. Mas eu diria que sejam sempre vocês. Acredite no poder de vocês, que cada um da gente tem. E não se deixe condicionar pelas atitudes dos outros. E que ao observar, ao pensar, ao fazer uma reflexão sobre relacionamentos tóxicos, pense antes como é o seu relacionamento com você mesmo. E depois que você souber como é que você se relaciona com você, você vai observar como é que você se relaciona com os outros. E depois como é que os outros se relacionam com você. E daí você vai encontrar, sabe, a resposta, encontrar a solução, encontrar aquilo que você está procurando para, de alguma forma, melhorar a sua qualidade de vida. Porque, afinal de contas, qualidade de vida é tudo. A gente está bem com a gente mesmo, a gente está tranquilo, a gente não está preocupado com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas dizem, com o que elas veem. Não importa. O que importa é eu comigo. E quando essa energia em mim está equilibrada, gente, o mundo lá fora é importante, mas é importante depois de mim. Porque eu que tenho que estar bem. Eu não posso querer consertar o mundo lá fora quando o meu está um caos, quando o meu está um desastre total. Eu não posso ficar cuidando da vida alheia, da vida dos outros, porque fulano é assim, porque fulano é assado, porque ele disse isso. E eu, enquanto eu estou investindo tempo em querer cuidar da vida dos outros, eu estou deixando a minha de lado. E eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso. Eu devo cuidar de mim, eu devo cuidar da minha vida. Eu devo empregar a energia que eu tenho de vida no cuidar de mim, para que eu prospere, para que eu tenha abundância. Porque como a Bíblia diz, um trecho bíblico eu vim para que vós tenham vida em abundância. Então, a gente só vai ter essa vida em abundância quando a gente entender que depende da gente, de como a gente pensa, como a gente age, como a gente olha as pessoas, de como a gente trata as pessoas, de como a gente trata a gente mesmo, de como a gente se coloca no mundo. Se a gente está em harmonia com a harmonia natural da vida, com a harmonia natural do universo. Então é isso daí, gente. Espero que essa mensagem ressoe com o coração de vocês. Se ressoar, se vocês gostarem, deixe um like. Se vocês não gostarem, deixe dislike, porque a gente não é obrigado a gostar de tudo nessa vida. E aperta no inscrever-se para que essa família cresça. Eu estou muito feliz, muito feliz e agradecida, porque nós somos 1000. Hoje nós somos 1000 pessoas que faz parte de uma família que está cuidando de si, que está querendo crescer como ser humano,
que quer se tornar um ser humano melhor. Então, muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo. Não poderia deixar de falar de Didio, que é o grande amor da minha vida. E ele tá aqui atrás, a gente tá no carro. Ele tá aqui atrás do banco, lá atrás, dormindo daquele soninho gostoso. Eu tenho certeza que ele tá mandando um beijo para vocês. Beijo, gente, e até o próximo.